Está começando Alô Missionário Podcast. Uma voz que atravessa fronteiras, ecoa o chamado e inspira corações a cumprir o ID de Cristo. Apresentação: Pastor John Leno Buarez. Alô Missionário, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Hoje nós vamos viajar espiritualmente para o continente africano, até um pequeno arquipélago no Golfo do Guiné, São Tomé e Príncipe, um país de belezas naturais, mas também de desafios espirituais profundos. E para conversar sobre esse campo missionário fascinante, temos uma convidada especial, a missionária Milay, que tem servido ao Senhor com dedicação e coragem em sua nação. Prepare o coração. Hoje vamos ouvir testemunhos, desafios, estratégias e experiências que só quem vive missões no campo pode contar. Vamos juntos? A nossa leitura bíblica de hoje é no livro de Isaías, no capítulo 6, verso 8, que nos diz: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa palavra direcione o nosso coração enquanto ouvimos mais um relato do mover missionário de Deus pelo mundo. A missionária Milay, serva de Deus e apaixonada por missões, atuante em São Tomé e Príncipe, onde desenvolve projetos junto à sua igreja local e tem servido ao Senhor com aquilo que está ao seu alcance. É um enorme prazer e uma grande alegria receber você em nosso Alô Missionário. Seja bem-vinda, missionária. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos que nos escutam nesse preciso momento. Eu sou Milay Rocha, de São Tomé e Príncipe, sou diaconisa consagrada na Igreja Catedral do Avivamento Assembleia de Deus, ali em São Tomé e Príncipe, ali na África. As minhas saudações para todos vocês ali que estão nos escutando, e nosso objetivo, nosso foco principal em fazer missão é levar a palavra do Senhor e fazer Jesus conhecido. A minha igreja é a Igreja Catedral do Avivamento Assembleia de Deus, a qual o pastor presidente é o pastor José Miranda. Estou aqui com a autorização dele para dar essa entrevista, para participar deste programa. É uma igreja missionária também e estamos sediados na região autônoma do Príncipe, que é a outra ilha irmã de São Tomé. Mas também temos já uma igreja em São Tomé, nesse caso 2 polos em São Tomé, e nós estamos trabalhando nessa vertente de levar a palavra do Senhor aonde nós entendemos que falta a palavra do Senhor. Conte-nos como foi a sua experiência de conversão aí em São Tomé e Príncipe. Lembrando que essa entrevista está sendo feita de modo remoto. Nós estamos no Brasil e a missionária Milay está em São Tomé e Príncipe, está na África. E aí nós vamos fazer aqui esse bate-papo de maneira que você vai nos acompanhando e sendo abençoado em nome de Jesus. Falar um pouco sobre a minha experiência de conversão, quando as pessoas falavam comigo sobre a palavra do Senhor, eu lembro-me bem que falava comigo muito a minha tia, mais uma amiga minha, sobre a palavra do Senhor, mas eu era católica, e desafiava muito, contendia muito, debatia muito, mas isso também acho que serviu para que eu pudesse entender, compreender com maior precisão a palavra do Senhor. E a palavra chegou na minha vida, e quando a palavra chegou, eu tive muitas perdas, perdi amigos, alguns familiares, a sociedade, e a nossa sociedade que é tão pequena, aí eu me senti muito excluída de muitas coisas dentro da sociedade. Entretanto, ainda assim, o pastor falava na igreja, dizia: não desiste,
que Deus tem coisas maiores, coisas melhores. Comecei a aprender sobre Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e isso deu-me uma sustentabilidade para avançar. Perdi o trabalho, o meu emprego, mas eu chegava na igreja e o pastor dizia: Deus, Ele vai te dar em dobro o teu trabalho, vai te dar coisa melhor. O que Deus tem preparado para ti é melhor do que aquilo que você perdeu. E de facto é uma realidade que hoje eu consigo contemplar a grandeza do Senhor através do meu trabalho, do meu emprego, porque eu saí de um trabalho e Deus me deu 3 vezes melhor do que aquilo que eu tinha. Então esse Deus, Ele é maravilhoso. O mais importante é confiar e decidir avançar na sua presença. Louvado seja Deus. Que bênção, que bênção. E houve então algum momento marcante em que você entendeu: Deus me quer usar aqui no meu país. Diga para nós quando foi assim esse momento e qual foi a sua reação. Como descobri o meu chamado. E eu ia mais além. Como tenho descobrido o meu chamado da parte de missão. Para dizer que aqui na minha igreja, para nós sermos levantados como missão, não sei como é que funciona em outros lugares, mas aqui na minha igreja, para recebermos esse título missionário, aí o pastor, ou seja, a direção da igreja, tem que levantar como missionário e enviar. Mas eu sou consagrada como diaconisa, mas já sou chamada para fazer trabalhos missionários. Levo a palavra na minha igreja, eu sou do grupo de louvor, eu ministro louvor e também estou na abertura dos cultos e também estou na ministração da palavra, e essa mesma palavra ministrando dentro e fora da igreja. Então, já é um ir do missionário, é ir levar a palavra do Senhor, é ir fazer as pessoas conhecerem Jesus, é ir tratar, ou seja, cuidar das pessoas, levar uma palavra de vida que vem de Jesus para as pessoas, é estar em constante contato com as pessoas, ou seja, diariamente estou em contato com as pessoas e falando de Jesus, e falar de Jesus por onde quer que eu vá, no trabalho, na rua. Então, temos um acesso todo para fazer Jesus conhecido. E essa minha missão, e é esse meu trabalho. Já estive em Brasil falando de Jesus, que vai no programa Desperta Débora com mulheres. Fui convidada para a igreja, inclusive a sua igreja, para fazer Jesus conhecido, levar ali uma palavra do Senhor. E aonde eu vou, o Senhor usa, o Senhor fala. Então, eu vejo que esse chamado estou em processo de descoberta a cada dia. E eu creio que coisas maiores Deus tem para fazer na minha vida dentro desse chamado que eu sinto ardentemente no meu coração, e desenvolver esse trabalho missionário aqui na minha nação, na minha própria nação, é desafiador, mas é gratificante. Porque aqui dentro da minha própria nação, ou seja, São Tomé e Príncipe, porque ali tem pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus. Porque é isso que Deus nos deixou, é isso que Deus nos mandou. Vá lá, fala aos perdidos sobre mim, sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu posso. Diz que eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu posso todas as coisas, eu dou salvação, eu dou a vida, e essa salvação é grátis. Então, para aqueles que ainda não têm essa salvação, que ainda não abriram mão para receber algo grandioso e grátis e eterno, algo de vida para a sua vida,
Então nós estamos aqui como mensageiro do Senhor para levar essa palavra à nação, mesmo aqui dentro da nossa terra. Porque nós precisamos de quê? Precisamos de pessoas que ainda não conhecem para levarmos essa mesma palavra. Não precisa necessariamente sair daqui da minha terra para levar palavra para outro lugar, para outra nação. Mas o Senhor diz também na sua palavra que nós podemos ir, seremos conhecidos, em todas as nações. Se o Senhor chamou-me para ir para outras nações, glória a Deus. Mas se não for esse propósito, eu tenho aqui uma nação toda para trabalhar, para levar a palavra do Senhor e fazer Jesus conhecido. E também desenvolver outros projetos missionários, mesmo aqui dentro da comunidade, porque as pessoas precisam. Porque a missão, a palavra do Senhor nós levamos, mas é bom que nós levamos também o pão, o suprimento para as pessoas, as necessidades das pessoas. Temos que estar ali para atender as necessidades das pessoas. E Deus, quando levanta-nos, Ele mesmo que encarrega de dar todo esse suporte para que nós possamos fazer missões. E ali tem muitas pessoas que necessitam de pão, necessitam de uma roupa, necessitam de crianças que necessitam de um brinquedo, crianças que necessitam de um material escolar, crianças que necessitam de assistência médica e medicamentosa. Então, tudo isso está dentro do pacote que nós podemos desenvolver dentro da missão. E então eu também trabalho com grupo de jovens dentro da minha igreja e outros jovens também que vejo, que conheço, falar com eles sobre a palavra do Senhor e dar um suporte para seguimento, para conhecerem a verdade. Então, tem uma equipe, por exemplo, de mais de 40 pessoas, ajuntando os polos, muito mais. Então, é todo esse engajamento que nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer para que nós possamos fazer, aquilo que o Senhor quer para que nós possamos desenvolver dentro da nossa própria nação. Por outro lado, também trabalho com um grupo de senhoras do Desperta Débora. Aí nós compartilhamos a palavra e ajuntamos a equipa e saímos para falar com mulheres de outras igrejas sobre o mesmo propósito. E quando vemos mulheres que ainda não conhecem Jesus, nós também vamos levar essa mesma palavra que nós temos, que é a palavra do Senhor. Nós vamos agora para o próximo tópico de perguntas, em que iremos falar um pouco sobre a realidade espiritual de São Tomé e Príncipe. Missionária Milay, para quem não conhece, como você descreveria a realidade espiritual em São Tomé e Príncipe? Quais são os desafios espirituais que você encontra aí? Basicamente, somos um povo cristão que acredita, em Jesus Cristo, em Deus, na existência do Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, mas em termos de aceitação, algumas pessoas ainda têm resistência, em ouvir aquilo que nós temos para falar sobre Deus. Mas a maioria aceitam a palavra, mas o problema é que algumas pessoas aceitam e não tomam nenhuma decisão. Para mim, este aqui é o maior desafio concernente à realidade espiritual em São Tomé e Príncipe, porque as pessoas acreditam em Deus, as pessoas param para ouvir a palavra de Deus, mas só não tomam uma decisão perante aquilo que ouviram da parte de Deus. Descrevendo, essa parte aqui da realidade espiritual, é isso, é basicamente nesse contexto. Os principais desafios que nós enfrentamos aqui é basicamente deslocação para levar a palavra do Senhor. E também os materiais que nós, às vezes, lá fora tem, que facilita a expansão do Evangelho,
e aqui é mais limitado. Isso já entra também dentro das necessidades, né? A necessidade de levar o Evangelho. E a maior necessidade espiritual do povo é, de facto, aquela parte do engajamento. Não sei o que falta, mas falta aquela parte de assegurar a palavra, a semente que foi lançada e tomar uma decisão. A única diferença, ou seja, o desafio também, né? É um dos grandes desafios, é que as pessoas acreditam em Jesus, sabem que Deus existe, sabem que Ele pode todas as coisas, faz todas as coisas, Ele garantiu a salvação para nós, mas cada um ainda vive a sua prática ilícita, ou seja, contrário daquilo que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque algumas pessoas, se calhar, também não têm aquela paciência de abrir a Bíblia, ou se calhar precisa fazer um trabalho de acompanhamento mais de perto. Nesse caso, as pessoas que levam a palavra, sentar e explicar como é que está dividida a Bíblia, o que é que Deus quer, o que é que Deus está falando sobre a salvação e tudo isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar esse segundo bloco de entrevistas, nos responda só mais uma pergunta. Os santomenses são receptivos ao Evangelho? Como é a resposta das pessoas quando você compartilha Cristo com elas? Como eu tinha dito atrás, o que falta mesmo é tomada de decisão para avançar com aquilo que já ouviram, para colocar em prática aquilo que já sabem, que já ouviram da parte de Deus. E comigo também não foi diferente. Comigo também houve muita resistência, porque a parte das pessoas aqui são católicas, e então eu confrontei muito, né, com os meus familiares que levavam a palavra, as pessoas que levavam a palavra. Eu dizia, não é assim, porque minha igreja também está a falar a verdade, eu estava na igreja católica e não sei o quê. Havia sempre essa discussão, mas até que o Espírito Santo tocou, moveu no meu coração e eu aceitei a verdade que está na Bíblia escrita e comecei a estudar a Bíblia, e aí a coisa começou fluindo e comecei a entender de fato o que é o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos no nosso segundo episódio do Alô Missionário Podcast. Hoje a nossa entrevistada é a missionária Milai Ali, de São Tomé e Príncipe, na África. Nós estamos iniciando o terceiro tópico de perguntas sobre a missão local na prática. Como é que ela consegue fazer missão no contexto da sua nação, num contexto transcultural, e é claro também que sempre aplicando na nossa realidade. Missionária, nos diga, por gentileza, quais são os desafios mais urgentes da missão em São Tomé e Príncipe hoje? Hoje, na prática, o que eu faço a nível de missão é juntamente com a minha igreja. Nós fazemos distribuição de Bíblia, uma Bíblia para cada família. Temos um programa juntamente com o nosso pastor presidente, e também trabalhamos dia a dia o serviço de evangelização. Fazemos distribuição de cabazes, temos um programa de banco alimentar, entregamos normalmente nas quadras festivas, porque nós não temos condições para que seja um processo contínuo, seja diário, mas nós temos algumas datas marcantes que nós entendemos que as pessoas, sobretudo, que estão mais distantes na comunidade, e é algo que nós temos em carteira, bastante presente na nossa mente, mas às vezes nos dificulta bastante fazer esse tipo de atividade por falta de condições.
mas acreditamos que Deus é Deus de providência e chegamos lá. Bendito seja o Senhor Jesus, que bênção. Você está vendo aí? Às vezes a gente reclama das nossas condições, mas existem outros que estão pegando as suas dificuldades e transformando-as numa realidade que dá para servir aos outros que estão passando pelas mesmas situações. É só uma questão de visão. Eu costumo dizer que um missionário não vê problemas, ele vê oportunidades de viver grandes milagres. Amém? Louvado seja Deus. Nos conte também, missionária, como a igreja brasileira e outros ouvintes podem apoiar missionários locais aí, como você. Eu tenho um sonho de ter uma caixa de som para sair para as comunidades, fazer trabalho comunitário com crianças, jovens, adolescentes e idosos também, as mulheres, aquelas pessoas que passam por momentos mais difíceis dentro da comunidade. Aí levar a palavra, levar música e levar alimento para as pessoas, ou seja, suprimento, tanto alimento como nas quadras festivas, brinquedos e também vestuários, e calçado para aqueles que necessitam. Se você, meu querido irmão, meu amigo, você que nos ouve, você que é de alguma agência missionária e está procurando projetos para ser também apoiador, mantenedor, entre em contato conosco. Missionária Milay está ali desenvolvendo projetos em sua nação e certamente você poderá também contribuir com a obra do Senhor naquele lugar. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando agora ao nosso último bloco de perguntas. E tem sido bênção para nós. Se tem sido bênção para você também, não esqueça de deixar aí o seu joinha, de compartilhar, de enviar para os seus amigos, para seus grupos de WhatsApp, para que possa alcançar outras pessoas que também serão abençoadas por esse episódio, pelo nosso podcast, por esse projeto. Ore pelo nosso projeto, ore para que Deus venha continuar abençoando. Nós temos aí algumas ideias para melhorar. É claro que a gente está aqui em uma fase quase que de teste, né, para ver o que dá certo, o que não dá certo. E Deus tem nos abençoado através deste projeto que tem alcançado já várias pessoas. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco dizendo: pastor, que bênção, é de Deus e vai dar certo. E eu creio sim, porque eu tenho convicção de que é do Senhor Jesus. Nós vamos aqui fazer as últimas perguntas à missionária e eu quero, nesse momento, missionária, entrar dentro do contexto de apoios, desafios e visão para o futuro. Quais são aí os seus planos para o futuro? Quais são, então, os desafios mais urgentes da missão em São Tomé e Príncipe hoje? Para mim, o desafio mais urgente aí uma vez que já temos a palavra, já temos a abertura das pessoas, já temos o caminho aberto, nos falta mesmo a forma como chegar lá, as condições para chegarmos lá, sobretudo nas comunidades mais longínquas. Muitas vezes nós fazemos a caminhada para chegarmos ao local onde nós queremos atingir as pessoas, ou seja, alcançar as pessoas, mas nós tivermos meios, sobretudo o transporte motorizado, caro, chegamos com maior facilidade. E nesse caso também temos outro desafio, que é se nós tivermos algo para levar, para completar, nesse caso outra parte também que a necessidade das pessoas, seria também muito, muito bom. Porque às vezes vamos, assentamos, conversamos, lemos a palavra, cantamos e voltamos. Mas se tivermos um pão para deixar para a pessoa que ouviram essas palavras da parte do Senhor, aí mesmo a palavra do Senhor diz que nós vamos, levamos a palavra e levamos também o pão. Então vamos juntar as duas coisas para fazer esse trabalho ter mais êxito no terreno. E como os missionários podem nos ajudar,
apoiando, abrindo o vosso coração e enviando apoios para nós aqui também que precisamos. Nós sabemos que também lá fora precisam muito, porque existem também muitas situações com criança, com jovem, adulto, com idosos, mas também aqui também precisamos. E se Deus colocar no coração de alguém e nos ajudar, nós seríamos aqui muito, muito gratos por aquilo, né? Que o gesto que vão fazer, e o Senhor vai acrescentar muito e muito e muito mais. Concernente a sonhos e projetos futuros para o meu trabalho missionário, eu tenho projetos, tenho sonhos, mas às vezes eles estão limitados apenas na nossa mente, na minha mente nesse caso, mas por conta de algumas condições que não tenho para avançar esse tipo de trabalho, que é trabalho com jovens, adolescentes e crianças, e também com os mais idosos. Aí um projeto que levar alegria às pessoas e ao mesmo tempo palavra do Senhor. Porque quando a gente leva alguma atividade para a comunidade, a gente aproveita e fala do Senhor. E se uma atividade que a gente leva com sustentabilidade, com gara, deixar na nossa marca, certamente a marca do Senhor vai ficar ali, a palavra do Senhor vai ficar ali, e Jesus vai ser conhecido e as pessoas serão alcançadas. Então você está ouvindo aí, você que pode nos ajudar, você que pode participar, contribuir, ser um mantenedor da obra missionária. Nós temos aí as maneiras de você fazer missões que já todo mundo conhece. Você pode fazer missões orando, você pode fazer missões enviando, você pode fazer missões indo e você também pode fazer missões contribuindo. Então, se você não pode ir, você pode orar. Se você não pode enviar, você pode manter. Todos nós podemos somar. Eu costumo também dizer que é o valor de uma Coca-Cola por mês. Se você deixar de beber uma Coca e investir no reino missionário, você terá aí um grande tesouro no céu para a glória de Deus. Chegamos à nossa última pergunta e, missionária, nesse último momento, não é bem uma pergunta, mas que palavra você deixa para alguém que sente o chamado, mas acredita que só pode fazer missões se for para fora do seu país? Que aqui no Brasil nós temos essa ideia, né? Esse pensamento errado, equivocado, é claro, que só dá para fazer missões se eu for para um contexto transcultural. Então, que palavra você deixa para nossos jovens, que palavra você deixa para os aspirantes a missões dentro desse contexto? O que eu tenho a dizer para as pessoas que sentem esse chamado, mas acreditam que só pode fazê-lo fora do seu país? Meu irmão, minha irmã, o chamado missionário, ele não é para ser realizado apenas em outros lugares, ou seja, fora do teu país. Dentro da tua comunidade, você pode realizar o teu chamado missionário, cuidando das pessoas que estão à tua volta, falando da palavra do Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, da salvação que o Senhor já nos garantiu. Então, isso é falar de Jesus. Isso é fazer Jesus conhecido. Isso é trabalho missionário. Vai na casa das pessoas, cuida das pessoas. Não espera apenas sair do país. Não quer dizer que tu não possas sair do teu país, porque eu já tive o privilégio de sair do meu país. Já estive no Brasil, fazendo também a obra do Senhor. Mas o Senhor também precisa de mim para fazer o mesmo trabalho que eu fiz no Brasil, aqui na minha terra. E é isso que eu faço. E quando o Senhor me dá privilégio, oportunidade de sair, também abraço a oportunidade, saio e continuo fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Então essa aí foi a nossa entrevista com a missionária Milai, ali de São Tomé e Príncipe, na África.
Queremos louvar ao Senhor pela sua vida missionária e a nossa oração é que Deus continue lhe usando, que Deus continue lhe projetando a alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, que a graça do Senhor Jesus seja sempre abundante sobre os nossos irmãos aí em seu país e que você continue sendo bênção por onde você passar. É sempre uma honra, é um prazer. A missionária Milay é uma amiga que Deus nos concedeu. Ela estava em missão aqui no Brasil, veio para um projeto de contexto mundial aqui na capital do nosso país. E nós a conhecemos, ela veio até a nossa igreja e ministrou, foi bênção de Deus, o Espírito Santo curou, batizou, fez coisas gigantescas em nosso meio e é um prazer estar recebendo você, mesmo que de forma remota, estar recebendo você de novo em nossa vida, em nosso ministério. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve, já compartilhou, você já mandou para alguém esse podcast, copia o link, já envia no seu grupo de WhatsApp, envia aí na sua rede social, deixe Deus usar você, em nome de Jesus. Eu quero entrar com você agora no nosso momento de reflexão. A história da missionária Milay nos lembra que o chamado de Deus não é sobre conforto, mas sobre propósito. São Tomé e Príncipe pode estar longe para nós, mas está no coração de Deus. E cada testemunho compartilhado aqui hoje nos mostra que a obra missionária continua viva, pulsante e urgente. Talvez você que nos ouve também esteja ouvindo o som do chamado. O mesmo Deus que levantou a missionária Milay em sua nação quer levantar você em meio aos seus. E a pergunta é: a quem enviarei? Hoje, ele procura corações que respondam: eis-me aqui, Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja e faça resplandecer sobre ti a sua luz. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast Alô Missionário. Deus te abençoe e nós nos encontramos na próxima semana com um novo convidado, se assim Deus nos permitir. Alô Missionário! Vamos fazer missões?